Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com o Clovelmar Carariri, ele que é técnico de DIEESE e economista, e a gente vai falar sobre uma coisa que tem a ver com a vida de todos nós. Seja pequenininho, que eu tenho uma motoquinha e vou ali do lado, seja numa percepção mega do transporte, da distribuição de alimentos no país, porque a gente ainda está muito nas rodovias e não nas ferrovias, ou seja, toda essa questão. Vamos falar de combustível, seja muito bem-vindo, Clovelmar, é um imenso prazer conversar mais uma vez com você. Olá, Carla. Obrigado pelo convite e um abraço para todos os ouvintes aí, as pessoas que estão assistindo esse programa. Agradeço imensamente mais uma vez, adoro falar com você. Vamos lá. Mudou o ano, a gente passou aí não sei quantas gravações falando dos problemas que o Diese percebia por meio das políticas estabelecidas pelo antigo governo federal. Contudo, a gente está aí em março. Mas, primeira pergunta básica: o que mudou? Tá, eu vou responder o que mudou puxando duas cortinas, dois panos de fundo que eu acho que são importantes para a gente situar a conversa e para quem acompanha o programa, lembrar de alguns detalhes, né? Primeiro Perfeito. é que a gente sempre fala, primeiro, tendo como pano de fundo a importância que tem o setor de petróleo, a produção de petróleo e de refinados e o abastecimento nacional. É muito ruim ficar sem poder comprar combustível. O combustível é importante, né, como uma fonte de energia e de matéria-prima para vários produtos. Então, é um setor importante de combustíveis e que nesse período recente tem sido ponto de importância maior por conta da definição dos preços. Perfeito. E aí eu quero buscar aqui dois momentos. O primeiro momento é que isso ganha mais força a partir de 2016, quando o Brasil toma a decisão, a gestão daquele momento, né, do país toma a decisão de mudar a política de preços que a Petrobras praticava nas suas refinarias logo após a produção desses derivados. Então, a Petrobras retira petróleo, leva esse petróleo até as suas refinarias, 99% naquele momento das refinarias do país pertenciam à Petrobras, ela abastece todo o país, e ela muda a sua política de preços ali. Ali, naquele momento, os preços dos derivados nas refinarias passam a acompanhar os preços internacionais. Né? Então, esse é o primeiro dado importante. E aí, como efeito disso, para mostrar a importância desse movimento, a greve dos caminhoneiros de 2018, maio de 2018, que a gente viveu a falta de combustível, e o debate ali era o preço que a gente estava pagando aqui no país. Segundo pano de fundo, eu sempre gosto de lembrar que a gente está tratando de um setor que a gente tem uma produção imensa. O Brasil é um dos 10 maiores produtores de petróleo do mundo. O Sim. Brasil tem está entre os 10 maiores parques de refino do mundo. E o Brasil está ali entre os 7 maiores consumidores de derivados do mundo. O Brasil não é um país qualquer no debate. Eu sempre falo isso. Se a gente fosse falar de um país que não tem a produção de petróleo, faz todo sentido acompanhar os preços internacionais, porque ele está importando a gasolina, está importando o Perfeito. gás de cozinha. Aqui Eu não. Aqui preciso, a mas gente... não tenho como fazer. Então, é É uma outra isso. negociação. Eu não tenho como resolver É nada. isso. Então, eu tenho que, de alguma forma, me submeter a quem é É dono isso. desse rolê vai É isso. estabelecer. Aqui não. A gente tem. Tá aqui, a gente sabe produzir, extrair, a gente sabe fazer virar o negócio que sai na bomba. Então, em via de regra, a gente deveria pensar de outra forma, criando a nossa própria política que fosse melhor para a gente. É isso. É isso. É bom lembrar que a gente tem uma produção ali em torno de 4 milhões de barris dia. Todo dia, 4 milhões de barris de petróleo são retirados do Brasil. A gente consome, nosso parque de refino está em 2,4 milhões, ou seja,
1,6 milhões a gente exporta de petróleo cru. O Brasil já virou um país de exportador de petróleo para a China, para vários países. A China é o nosso grande consumidor de petróleo cru. E nosso consumo está ali também na faixa dos 2,5, 2,6, um pouco mais do que a nossa capacidade de refino. A gente importa muito pouco. E a gente tem uma empresa estatal, que é uma empresa que tem uma capacidade técnica imensa, descobriu o pré-sal, por isso que a gente chegou a esse ponto, e está cada vez mais produzindo a um preço menor. O custo de produção de petróleo e de refinados da Petrobras está caindo cada vez mais. E aí a gente chega no que está, as mudanças que estão acontecendo, né? Em relação aos preços, a gente percebeu uma mudança, a gente falou muito aqui sobre isso, na gestão Bolsonaro, somente no último ano passado, e ficou muito claro que, por conta das eleições, o governo Bolsonaro tomou uma iniciativa de tentar reduzir os preços dos derivados para o consumidor final, para mim e para você. Isso aí. Foi uma estratégia do governo naquele momento para tentar usar a queda dos preços dos combustíveis na eleição. Para fazer isso, ele optou não pela mudança da política de preços na Petrobras, mas pela retirada dos impostos federais e estaduais. Então, ele zerou os impostos federais no diesel, gasolina, né, em todos os combustíveis, e provocou uma redução para metade, praticamente, do ICMS, que é o imposto estadual. Então, da onde que ele conseguiu reduzir um pouco os preços de derivados para os consumidores? Retirando os impostos. Okay. Além disso, teve um outro fator que ajudou, que foi uma pequena queda nos preços do barril no mercado internacional, ali, a partir de setembro. Isso ajudou também, porque mantendo a política de preço, quando o preço lá fora cai, aqui também cai. Então, isso aconteceu. O problema é que essa benesse de retirada dos impostos tinha um prazo que era até 31 de dezembro daquele ano, do ano passado. O novo governo assumiu, e a primeira medida que ele fez foi prorrogar como ele não estava acabando de chegar num novo governo, Sim. Ele tomou a opção de prorrogar essa isenção até 28 de fevereiro, agora, recente. Já acabou. Isso acabou, e aí o governo está, nesse momento, construindo e aí já está colocando em votação uma nova MP, uma medida provisória, que muda novamente, sem mudar completamente, a retirada dos impostos. Em resumo, o que o governo está fazendo, qual foi a estratégia? Primeiro, achei bem interessante, isso é bem interessante de ser optado. Acho que em algum momento aqui, na nossa conversa, em algum desses programas, eu falei que o país que tem a produção de petróleo, que tem a produção de refinados, tem como estratégia a definição dos preços escolhas estratégicas, né? Estratégia para ver quais setores ele vai promover. Por exemplo, os europeus, há um bom tempo, têm aumentado cada vez mais os impostos de gasolina e diesel e reduzido os impostos de carros ou produtos que usam energia elétrica, por exemplo, a partir de energia solar ou energia eólica. Ou seja, tem uma estratégia dos governos, a partir dos impostos, para priorizar ou penalizar setores que não acham importante. Acho que eu citei aqui o caso do cigarro, por exemplo. Eu não quero que as pessoas fumem, eu aumento... Eu mesmo ia falar. Eu ia falar assim, vamos pensar em cigarro, até porque eu parei de fumar mais uma vez. Então, lindo de falar. Porque assim, é impressionante como você olha e fala, meu Deus, isso é 80% imposto. É para quê? Para ficar caro de verdade, um maço de cigarro custa em torno de R$10, e a pessoa fala, gente, eu não quero fumar mais, porque custa uma grana, e por que custa uma grana? Porque todo mundo fica doente, vai para onde? Vai para o SUS, e tal. Então, é uma coisa... Isso. É um pensamento legal. A gente faz isso com criança. Isso. E o governo, nesse momento, fez isso. O que ele fez? Ele
manteve a isenção dos impostos federais do gás de cozinha até final do ano, então até dezembro de 2023, zero de imposto federal para o gás de cozinha. E os outros combustíveis, etanol, gás de gasolina e diesel, a escolha também foi uma escolha escalonada. Então, o que o governo fez? Até abril, a ideia é que em abril volte ao imposto total, imposto federal, 100% do imposto federal, mas você vai escalonando isso a partir de alguns produtos. A gasolina, o retorno é mais rápido do que o etanol, que o governo acha e avalia de que agora é a hora de estimular o consumo de etanol, porque ele é menos poluente do que a gasolina. O etanol atende também a um tipo de consumidor diferente da gasolina. O diesel também, ele prorrogou o retorno do imposto mais à frente. Por quê? Porque atende aos caminhoneiros, atende esse setor, mas principalmente impacta no preço dos produtos que a gente consome, porque circulam por caminhão. Então, a escolha que o governo fez foi, primeiro, eu vou aproveitar o momento de volta dos impostos, porque eu preciso desses impostos, para escolher os setores estratégicos que eu vou estimular ambientalmente, socialmente. Por exemplo, querosene de aviação, que é um bem que tem muito a ver com a classe média alta, que o preço da passagem aérea. Ele também foi pensado com a sua isenção de imposto até final do ano, porque esse setor está em crise pós-pandemia, vem demitindo os trabalhadores, e o governo achou que, nesse momento, vale um ano de isenção. Então, tem uma escolha ali ambiental e econômica na escalonada, no retorno desse imposto. Pesos e medidas. A segunda coisa que eu ia lembrar, que também é estratégico nesse momento, e já encerro aqui a primeira das perguntas das mudanças, é a própria mudança que está acontecendo agora com relação às empresas, né, as empresas estatais, e em especial a Petrobras. O governo avalia, isso já era na campanha presidencial, nas falas do candidato Lula, e agora, pós-eleito também, ele fala, o atual presidente que ele escolheu, Jean Paul Prats, também fala isso. Então, a avaliação desse governo agora é de que precisa mudar a política de preços da Petrobras, aquela lá de 2016. Precisa mudar. E por isso que o governo, nesse momento, toma a decisão de, no retorno dos impostos, fazer isso de forma escalonada, porque é a partir de abril que essa nova gestão vai assumir a Petrobras. Até hoje, quem está ainda a gestão dessa empresa da Petrobras é praticamente 100% gestão escolhida pelo governo Bolsonaro. Só na Assembleia de final de abril desse ano é que haverá a mudança dos indicados, né, ao Conselho de Administração, e a própria formação da direção da empresa vai acontecer início de maio. Então, o governo está jogando para lá, para quando chegar em maio, junho, julho, por ali, possivelmente uma nova política de preços da Petrobras, e aí você talvez possa retomar com os impostos. Para finalizar, os impostos são muito importantes, porque esses impostos são que financiam uma série de políticas públicas. Segurança, saúde, todas essas políticas públicas são financiadas a partir dos impostos. O governo estava abrindo mão dos impostos federal e estadual para subsidiar o consumo de gasolina, de óleo diesel, de vários produtos, e que deveriam ter sim uma taxação, e não tem. Então, são essas as principais mudanças. Quando a gente entende essas principais mudanças, a gente já consegue perceber o impacto de curto prazo, que tem a ver comigo, como consumidora final, mas ainda como classe média, e a gente pensa nessa mudança aí lá a partir, né, no segundo semestre. A mudança do segundo semestre, para mudar essa política de preço, que foi alterada lá em 2016, quanto tempo isso demora? E aí, quanto tempo que isso vai impactar novamente no todo?
tanto na Carla, que tem um Ford Ka 2012, que anda pela cidade, que não anda muito, mas no impacto de grande porte, que é, aí sim, que tem a ver com o meu arroz, com o meu feijão e com toda a classe trabalhadora e a sociedade de uma forma geral. Essa é uma boa pergunta. O tempo vai ser muito, vai seguir uma dinâmica política de uma correlação de forças colocada dentro da Petrobras. A Petrobras, ela é uma empresa estatal, o governo tem cerca de 36% do capital social, o governo União e BNDES, 36% do capital social da Petrobras, ele tem 50,5% das ações ordinárias, aquelas que têm direito a voto, e ele ainda escolhe quais são as políticas que a Petrobras tem que adotar. O restante das ações são ações privadas. Está comigo, está com você, está com empresas e tal. 43% do capital social da Petrobras está com ações fora do Brasil. Então, hoje, nesse momento, enquanto o governo tem 36% do capital social, o mercado estrangeiro, os acionistas estrangeiros privados têm 43% das ações. Eles não controlam. Mais 36 não dá 100. E o restante são os acionistas privados brasileiros. Os pequenininhos. Que é 20 e poucos por cento dos brasileiros. Aqui eu não estou falando do controle da empresa, estou falando da participação a partir do capital social, por exemplo, a distribuição em relação aos dividendos que a empresa paga. Perfeito. Aquilo que a gente falou algumas vezes assim, na hora que divide o lucro, vai mais dinheiro para fora do que aqui. Se o acionista fosse daqui, se a maior parte dele fosse daqui, por mais que a política ainda fosse errada, pelo menos esse acionista podia, de alguma forma, meio que usar o dinheiro aqui dentro. Ele faria alguma coisa a movimentar. A coisa é tão errada que, além da gente dar tanto dinheiro para esse acionista, ele ainda vai gastar lá fora. Não vai nem viajar aqui dentro do Brasil, não vai comprar bens e serviços daqui de dentro, ou seja, tem toda uma coisa escalonada, né? Assim, é uma bola de neve muito louca mandando dinheiro só para fora. Não é isso? É isso. E acho que aí vale a pena. Então, depois a gente pode falar sobre o que está acontecendo em relação a esses dividendos. Eu quero mostrar aqui a correlação de força colocada. Uhum. Essa política de preços que a Petrobras adotou fez com que essa empresa, a partir de 2018, acumulasse lucros altíssimos. Né? Só para ter uma ideia, só no ano passado, essa empresa teve 188, quase 190 bilhões de lucro líquido. Então, é uma empresa, assim, uma empresas mais rentáveis nesse momento do mundo. Um dos fatores tem a ver com venda de ativos, tem a ver com redução de custo com o pessoal, com os trabalhadores, tem a ver com várias coisas, mas o principal motivo para esse lucro tão alto é a política de preço que ela está praticando. É absurdamente lucrativa para essa empresa. E, ao mesmo tempo que ela teve 188 bilhões de lucro, ela está distribuindo de dividendos 212 bilhões, 215 bilhões de dividendos. É também, sem dúvida nenhuma, a empresa que mais paga dividendos do mundo para esses acionistas. Desses 212, 215, 43% vai para fora do Brasil. O que está acontecendo? A Petrobras virou uma máquina de gerar lucro. O principal motivo tem a ver com esses preços que ela vende dos seus derivados nas refinarias e está destinando metade desse lucro para fora do Brasil. É isso que está acontecendo. Então, a definição de uma nova política de preço passa por essa briga. Por quê? Esses acionistas privados brasileiros e estrangeiros não vão querer abrir mão desse lucro, que está agora como um maná, tá um pote de mel que está na mão deles e eles estão controlando, não vão abrir mão. Eles sabem, todo mundo sabe, que a Petrobras, se ela mudar a política de preços e praticar um preço menor nas refinarias, eles sabem que o lucro vai ser menor. Vai continuar tendo lucro. Vai continuar tendo um lucro alto, porque ela sempre teve lucro. Tirando o período Lava Jato, ela sempre teve lucro.
Mas, em vez de ter 180 bilhões de lucro, ela vai ter lá seus 30, seus 40 bilhões de lucro. E isso é pouco para a visão dos caras. Então, essa é a correlação de força colocada agora. Por um lado, tem os acionistas, tem a grande mídia que defende essa política, tem uma série de argumentos. A gente tem ainda uma mudança legal que aconteceu, várias leis que foram implementadas do governo Temer para cá, que dificulta essa mudança, né, da política de preços. Então, o tempo da mudança da política de preços vai depender dessa correlação de forças dentro da Petrobras. É uma briga pesada que vai ter que ser enfrentada. Vai ter que acontecer e é importante essa conversa aqui com a mídia, porque é importante que a mídia entenda e ajude a gente a explicar para a população, e a população entenda o que está em jogo aqui, nessa disputa. E tem uma mudança legal no Congresso que vai ter que ser também discutida para poder implementar uma nova política de preço. Por exemplo, hoje, se a Petrobras reduz, se ela vende derivados no Brasil um preço menor do que é lá fora, tem a possibilidade de os acionistas privados pedirem para que o governo pague a diferença. Ou seja, novamente, os impostos vão pagar a diferença. Então, tem hoje um arcabouço legal também que acho que dificulta esse debate. Esse é um ponto. Segundo ponto, que acho que vale lembrar, eu já falei aqui algumas vezes, vale lembrar de novo. Nem sempre, quando você reduz preço nas refinarias, a redução chega até o consumidor. Então, nem sempre. E geralmente não acontece. Quando sobe, sobe automaticamente para o consumidor. Quando cai, não cai na mesma proporção. A gente já fez vários estudos, já percebeu isso. Por quê? Porque existem entre o litro de gasolina que está na refinaria chegar até o tanque do seu carro, existem alguns atores envolvidos nesse processo que também se mexem no jogo, né? Então, toda vez que o governo retira os impostos, é muito comum que setores como os donos de postos de gasolina ou as empresas que compram da refinaria e levam até os postos, é muito comum que esses setores segurem um pouco para não baixar o preço. Esse tempo que ele segura é o tempo de lucro maior que ele vai ter, porque ele sabe que vai comprar mais barato na frente. Então, tem para quem está agora indo para o posto, tem um tempo que leva e tem outros atores também no jogo que é importante lembrar. Maravilha. Significa que a gente pode entender que vai haver uma mudança, ela já está andando, mas não é como nada na vida de gente adulta, né? De uma hora para outra. É um processo que vai impactar, sim, mas que a gente não vai perceber de imediato. Então, o importante é acompanhar esse passo a passo, e fazer uma cobrança, porque a gente, enquanto União, não tem que ficar gerando tantos bilhões para acionistas, mas para a própria gestão do nosso país. É um pouco disso. É preciso que a gente o tempo todo esteja observando e questionando. A gente não tem que mudar a política de preço por conta disso. A gente, enquanto cidadão, tem que falar sobre isso, porque é esse movimento de fala que faz as coisas mudarem de verdade. É isso. É isso. Agora, acho que a gente tem essa mudança de governo, tem novas políticas sendo pensadas, e a gente vai precisar de um tempo, esperar um tempo para que essas mudanças aconteçam. Maravilha. Clovemar, queria te agradecer, nosso tempo chegou ao fim. Conversar com você é sempre rápido e gostoso, e quando tiver mais novidades, pode ter certeza que eu vou entrar em contato para a gente falar mais um pouco, para a população conseguir entender que não é só o preço da bomba que importa, mas é todo um contexto que vem por trás e que a gente precisa, sim, cada dia mais entender um pouquinho para poder viver melhor a sociedade. Obrigada de verdade. Eu que agradeço o convite, Carlos, a gente está sempre à disposição, o Diese está sempre à disposição, e quando a gente puder contribuir, é só chamar. Abraço a todos aí. Obrigada. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve num novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.